Professor Eduardo, boa tarde. Falar um pouquinho sobre a semana de trabalho depois do empate em 0-0 contra o Marcílio Dias lá em Itajaí. Agora, semana novamente para esse jogo em casa, jogo decisivo. Como foi a semana de trabalho? Semana produtiva, né? Nós sabemos que agora nessa reta final são os ajustes finos, principalmente do que nós enfrentamos lá contra o Marcílio na última partida, né? Então procuramos corrigir algumas situações que nós enfrentamos, fazer algumas mudanças durante a semana de modelo, de estratégia, de jogadores, para que a gente possa dentro do jogo ter todas as situações mapeadas e trabalhar de acordo com o que o jogo possa vir a pedir. Então foi bem produtiva, né? Também tomando cuidado para que a gente não esteja nenhuma perda. Então a gente chega preparado para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo e quem sabe coroar essa classificação na decisão. Professor, a situação clínica dos atletas, o Matheus Mendes ficou de fora do último jogo, tinha expectativa de que talvez pudesse retornar porque foi só uma pancada no jogo de sábado. Como que ficou essa questão? Vai para o jogo de amanhã contra a equipe do Marcílio Dias? Tem algum outro jogador que pode ficar de fora? A situação clínica dos atletas? Cara, na verdade o Matheus não foi pancada, foi um desconforto, né? E ele trabalhou com a gente a semana, a gente está analisando, porque também o Léo fez um bom jogo, então é o que eu falo sempre, a gente tem que oportunizar todos os atletas para que na hora da decisão a gente consiga colocar o que seja melhor, né? Então, independente de quem entre amanhã ou quem fique na suplência ou quem não esteja dentro do jogo, todos vão estar preparados. Por isso que dentro da pré-temporada, dentro dos jogos, dentro do campeonato, nós procuramos utilizar todos os atletas para que nesse momento de decisão, em caso de alguma perda, todos estejam preparados. Então o Ercílio amanhã vai com o que tem de melhor para o jogo do Marcílio. Professor, até que uma situação bem importante do último jogo, que aos 23 minutos, se não me engano, 26, você tira o Bruno Gabriel a prudência para que ele não fosse expulso. Já tinha cartão amarelo, depois deu uma solada no jogador da equipe do Marcílio, correu o risco de talvez levar o cartão vermelho. E o Leonan entrou bem nos dois jogos, contra o Joinville foi bem, no último jogo contra o Marcílio foi bem também. Tem essa dúvida na cabeça do professor? Foi conversado com o Bruno Gabriel, porque depois ele saiu reclamando e tudo mais, saiu com a cabeça quente, saiu bravo. Teve alguma conversa em relação a isso ao longo da semana? Não, o jogador ele tem que estar chateado, só que nós somos pagos para tomar decisão, né? Às vezes os atletas ou o torcedor ou a imprensa que está de fora, ela tem as suas opiniões e pensam às vezes no individual. Eu como treinador eu tenho que pensar no coletivo, então principalmente num jogo decisivo, né? Talvez se fosse um jogo de meio de tabela, um jogo de meio de campeonato, você não tomaria a decisão de já fazer uma troca aos 23 minutos, mas no jogo decisivo a gente não pode correr risco, nós pensamos no coletivo. A verdade é que o futebol, ele em muitos momentos, ele é taxativo de algumas coisas que não se pode fazer. Se um atleta pode entrar faltando 5 minutos, por que um atleta não pode entrar com 20 minutos, sair com 20 minutos de jogo? Então isso aí é o futebol, só que o futebol ele tem alguns gestos, né, que se dizem errado, né? Então foi conversado, eu acho que é uma situação normal, claro que ele tem que respeitar não só o treinador, mas principalmente o companheiro que está entrando, né? E está resolvido. O Leonan entrou bem, o Bruno fez bons jogos, o importante é que a gente está bem servido. E independente de quem joga, e como eu falei na situação do Matheus, nós temos que estar preparado. Então, eu sou muito prático com o futebol. Eu acho que o futebol tem algumas premissas que precisam ser quebradas, né? E isso de entrar e de sair, o jogador tem que entender e respeitar, como a gente respeita a opinião de todos aí, que às vezes até falam coisas de fora que não são verdades, né? A gente acaba respeitando, mas isso aí faz parte do futebol. Professor, a gente sabe da situação dos últimos anos, o Ercílio Luz, 2017 perde em casa, 2018 perde em casa, 22, 23, tem essa cena dos últimos jogos. Logicamente que um ou outro jogador estava no elenco, o Igor Silva, o Matheus estava, mas também estava machucado, você não estava no comando técnico, era Raul Cabral, outros técnicos. Queria que você falasse, analisando tudo isso que já aconteceu, logicamente que não entra em campo no jogo de amanhã, mas acho que dá para tirar algumas lições, né, do que talvez não fazer no jogo de amanhã contra a equipe do Marcílio Dias. Teve essa conversa com o elenco também? Cara, é assim, eu acho que cada equipe ela se apega às suas situações, né? O Marcílio vai pegar essa situação
dos últimos anos. O Hercílio pode se apegar na situação de que em 2024 não perdeu para o Marcílio ainda. Então é um outro aspecto. Então cada um ele vai ver da maneira que é bom para ele. Né? A gente sabe que é um jogo decisivo, independente do que aconteceu em 22 e 23, nós não podemos errar. Né? Porque como você falou, o jogo decisivo lá, se o Bruno fosse expulso, nós poderíamos ter mudado toda a história do confronto. Então a gente tem que ter a cabeça fria, saber o que nós vamos enfrentar, saber que nós vamos enfrentar uma equipe de qualidade. O Marcílio sabe que vai enfrentar uma equipe de qualidade do outro lado. Então um jogo igual, onde as duas equipes têm possibilidade de vencer. Quem amanhã entender mais o jogo, quem tiver mais tranquilidade, quem saber utilizar os erros que o jogo pode trazer, vai ser vencedor. Então eu respeito o outro lado. Se eu estivesse lá, eu também poderia estar me apegando a isso. Né? Mas nós estamos aqui, nós estamos se apegando à nossa qualidade, ao nosso campeonato, claro que respeitando o adversário, mas é jogo igual, as duas equipes têm possibilidades de chegar à decisão e nós estamos muito bem preparados para isso. Espero que amanhã eles possam, dentro do campo, os verdadeiros protagonistas, que são os atletas, possam decidir em relação à nossa equipe, em relação ao Hercílio. Professor, agora em relação ao adversário, a equipe do Marcílio Dias, logicamente já analisou para aquele primeiro jogo da primeira fase, analisou para o jogo de agora, mas o que tem de informação ao longo da semana agora para essa partida? O que você viu do Marcílio Dias nesses dois jogos e que o Hercílio você tem que ficar ligado para o jogo de amanhã? É um jogo muito igual, né? Se você for analisar, o Marcílio perdeu apenas o Hercílio dentro da competição. Venceu 2 partidas, perdeu uma partida e empatou 5, se eu não me engano. Então é uma equipe que também conseguiu, entre aspas, os resultados que amanhã pode lhe interessar. É uma equipe que na última partida deixou 2 jogadores experientes de fora, no caso do Felipe e do Tardelli, e colocou uma equipe mais leve dentro do campo. Talvez amanhã, jogando fora de casa, possa ter o retorno, principalmente do Felipe, que é um volante de mais de marcação. Mas a gente está preparado para tudo. Nós já enfrentamos o Marcílio, como eu falei, 3 vezes eu enfrentei esse ano, o Hercílio enfrentou 3 vezes esse ano. É uma base já que vem do estadual, com jogadores que se conhecem. Todos os jogadores que vão se enfrentar amanhã se conhecem, sabem as características. Então o mais importante é ter a concentração. Ter a concentração, saber que é um jogo que o erro ele pode custar um trabalho aí de 4, 5 meses, uma oportunidade de você jogar uma Copa do Brasil no ano que vem, e além do mais, o mais importante para nós, que é um título após aí 60 anos. Então a gente está bem focado que se for para o Marcílio vir e conseguir a classificação aqui, que eles consigam jogando o melhor jogo do ano deles e não conseguir a classificação por um vacilo nosso. Então a gente está muito confiante, muito concentrado para fazer um grande jogo e buscar essa final, que é o que mais nos interessa nesse momento. Professor, você fala em detalhe, e o jogo de amanhã tem um detalhe de que se terminar empatado mais uma vez, pênaltis. Foi trabalhado isso ao longo da semana, treinamento todos os dias na marca penal, para realmente, caso tenha esse momento, o Hercílio já esteja bem preparado? Muito. O jogo pede isso. Se o jogo terminar empatado em qualquer placar, ele pede pênaltis. Claro que aqui vai falar que vamos tentar decidir não levar para os pênaltis, o Marcílio vai falar vamos decidir não levar para os pênaltis, mas é uma possibilidade. E seria uma negligência minha e da minha comissão se nós não treinássemos pênaltis, se nós não estivéssemos preparados para quem vem do outro lado que possa bater. Então a gente trabalhou, como o adversário deve ter trabalhado, porque é uma possibilidade e a gente tem que cercar de tudo. Uma decisão, tudo é importante. Então a gente não pode passar nenhum detalhe para que a gente possa ser feliz amanhã. Arbitragem, professor. No outro jogo você falou do Sinésio Mendes Júnior, você citou ele aqui antes da partida, ele foi o árbitro lá no jogo. E para esse a gente tem o Júlio César Flegger. O que dá para a gente esperar da arbitragem no jogo de amanhã? Um jogo decisivo, cresce a importância, né? Cara, eu sinceramente eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Porque às vezes o Eduardo é chato, então eu não vou entrar no mérito. Espero que o Júlio César consiga fazer um grande jogo, consiga, como eu falo, não ser o protagonista do jogo. Eu acho que o protagonista são os atletas dentro do campo, não é o Eduardo fora, não é o Márcio Coelho, não é os staffs, direção e arbitragem. Então espero que a federação possa ter escolhido um nome bom. Eu particularmente conheço pouco, não me recordo aqui nesses jogos de Santa Catarina que apitou o jogo que eu estive presente, mas eu espero que faça um bom jogo. Como eu falei do Sinésio, né? O Sinésio foi um cara muito prudente no primeiro jogo, um cara que soube levar o jogo, teve acertos e erros como todos nós temos, dentro e fora de campo, mas levou o jogo, não enervou os jogadores,
até em alguns momentos segurou alguns cartões, também sabendo que as equipes tinham alguns jogadores pendurados, né? Então espero que o árbitro venha aqui e faça o melhor, que esteja preparado para um jogo da grandeza de Hercílio e Marcílio, um jogo que ganhou grandes proporções para essa rivalidade recente no que eu digo de últimos anos, e que ele possa vir aqui fazer o melhor, que ele possa apitar bem, que ele não passe desapercebido, e a equipe que fazer que merecer, não merecer, mas que conseguir o resultado seja realmente a vencedora e não esteja uma equipe aqui comemorando uma classificação por um erro de árbitro. Professor, eu acho que tudo se decide dentro do campo, né? Os 22 jogadores, mas amanhã a gente deve ter um público bastante grande aqui no estádio de Costa. Você solicitou, depois do fim da primeira fase, de 3 a 4 mil torcedores. A gente deve ter um público um pouco menor, cerca de 2 mil pessoas, até um pouco mais. Queria que você falasse em relação à torcida, o quanto que influencia e o quanto que é bom jogar com o estádio cheio. Não, eu falei para os atletas hoje. A nossa vantagem da campanha que nós fizemos na primeira fase foi de decidir em casa, de conhecer o nosso campo e ter o apoio do nosso torcedor. Então eu espero realmente que amanhã nós consigamos esse público de 2 a 3 mil pessoas, e espero muito que nós consigamos essa classificação, né? O Hercílio está num processo, né, de torcedores, tivemos poucos torcedores ao longo da Série D e dessa primeira fase, foi crescendo aos poucos. E nós esperamos que amanhã, numa semifinal, onde o público consiga atingir um número muito bom, que a gente possa dar essa felicidade a eles, que a gente possa dar a oportunidade da cidade de Tubarão, do torcedor hercilista e nós de podermos decidir um título no dia 16. Então a gente sabe que amanhã é a final, e isso eu tenho passado para os atletas desde antes do jogo de Itajaí. Não tem final sem semifinal, né? Amanhã é o jogo derradeiro, não tem segunda-feira se nós não conseguirmos a classificação. Então não adianta nós pensarmos em final. A semifinal de um campeonato ou as quartas de final, sucessivamente, elas se transformam em final, né? Porque nós sabemos que se nós formos para a final, o campeonato vai se encerrar dia 16, né? Independente de título ou de um vice-campeonato. Mas amanhã é final para a gente, e a gente espera que esse torcedor que vem nos apoie os 90 minutos, mesmo nas dificuldades que o jogo vai trazer, o adversário vai impor dificuldade, que o torcedor nos apoie, nos incentive até o final, e que, se Deus quiser, amanhã, por volta das 18 horas, a gente possa estar comemorando essa final aí por si, que seria importante para o clube e principalmente para o nosso torcedor que está merecendo. Professor, boa sorte para segurar a ansiedade até amanhã. Eu queria que você deixasse então um recado para esse torcedor que também está ansioso, né? E fizesse um convite para que ele venha amanhã acompanhar o jogo contra a equipe do Marcílio. Espero que, como você falou, em 2 mil, mas eu espero que esteja mais gente, 3 mil, 3.500 pessoas. Pode ter certeza que nós vamos brigar e fazer de tudo para classificar. De tudo. O que tiver nas mãos do Eduardo, da nossa direção e dos atletas, nós vamos fazer por onde. Nós vamos suar sangue, dar a nossa vida, lutar até os 90 minutos, 100 minutos, e se tiver que lutar nos pênaltis, para que a gente possa, se Deus quiser, amanhã à noite estar comemorando essa classificação final, que é muito importante, e aí ter mais 2 jogos, quem sabe, para sonhar com esse título e essa vaga na Copa do Brasil.